Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. A nossa aulinha de hoje será a correção das atividades sobre os sinais de pontuação. Peço que vocês peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 78, ok? Ótimo, vamos lá. Página 78 diz assim: escreva um trecho do texto, o bicho, que tenha um dos sinais de pontuação estudados. No caso, meus amores, o que vai acontecer? Irá retornar a leitura do texto bicho lá na página... Só um momento. Na página 74, que é aquele texto, o bicho, que diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A partir da leitura desse texto, da observação desse texto, o que é que vocês teriam que fazer? Pegar uma frase, uma frase que tenha um dos sinais estudados e reescrever. A sugestão do livro é a seguinte: quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Essa é a sugestão do livro. Tia Vanessa, eu coloquei outra frase. Tá errada? Não. Desde que tenha os sinais de pontuação estudado, não está errado. Ok? Segunda questão diz assim: escreva duas frases em que você deveria usar a vírgula. No caso, duas frases. Essa questão, a segunda questão, ela é uma questão pessoal, certo? É uma questão pessoal. No entanto, nós podemos colocar o seguinte: Andressa, por favor, pegue isso aqui para mim. Andressa, vírgula. Por quê? Porque eu separei o vocativo Andressa do restante da frase. É uma das frases. Outra frase pode ser: fui ao mercado e comprei sabão, arroz, alho e açúcar. Sabão, vírgula, arroz, vírgula, alho e açúcar. Por que tem a vírgula nesse caso? Porque é uma enumeração. Porque é uma enumeração. Ok? Terceira questão. Crie falas para os personagens. Crianças, essa questão aqui, ela também é pessoal. No caso, vocês tiveram que criar as frases desses dois personagens. No caso, como aqui é uma tirinha, essas frases, elas são para ser criadas e colocadas dentro daqueles balões das tirinhas, certo? A quarta questão diz o seguinte: transcreva o seu texto nas linhas abaixo, usando o travessão. Em seguida, explique o uso desse sinal. Tia Vanessa, por que nós temos que usar o travessão aqui? Porque aqui vai estar mostrando um diálogo, uma conversação, uma conversa entre os dois amigos, entre os dois colegas. Olhem só, por que eu devo usar o travessão? O travessão, ele é usado para introduzir uma fala, para introduzir a fala de alguém, para introduzir conversas. Ok, crianças? Página 79. Página 79 diz o seguinte: leia o texto e pontue-o, preenchendo as lacunas. Aqui, como vocês podem ver, tem o texto e tem uns espaços que é para colocar os sinais de pontuações. Observem. Animais marítimos. Águas vivas, vírgulas. Caravelas, vírgula. Bagres, vírgulas. Raias, vírgula.
moreias e ouriços do mar. Já reconheceu? Ponto de interrogação. Sinal de interrogação, porque já reconheceu é uma pergunta. Pois é, a rara beleza da maioria desses animais desperta a curiosidade de quem os observa. Ponto. Aí cabe o aviso. 2 pontos. Eles são belos, mas podem ser perigosos, causando ferimentos e irritações na pele que precisam ser tratados imediatamente. Ponto final. 6ª questão. Observe as imagens e desenhe balões com falas para a história. Utilize os sinais de pontuações necessários. Olha, crianças, aqui é semelhante à questão da página anterior. Aqui vocês teriam que fazer o quê? Teriam que criar uma história, um enredo, digamos assim. As falas dos personagens dessa história. Vocês teriam que criar as falas dos personagens dessa historinha aqui. Que no caso é uma menina e um menino. O menino está segurando o ratinho, né? E aí, crianças, essa questão, ela é pessoal, é vocês. Eu já corrigi algumas, né? No caso dos alunos que me mandaram. Já corrigi. Aqueles que me mandaram, está correto, ok? 7ª questão. Leia o texto com atenção. Mula sem cabeça. Você sabe o que é? É um ser fantástico que solta fogo pelas narinas e pela boca. Ela galopa pela noite assombrando as pessoas e dando coices. Que horror! Conta a lenda que para se defender da mula sem cabeça, basta esconder unhas e dentes. Mas não tenha medo, a mula sem cabeça só existe na nossa imaginação. Reescreva o texto usando as pontuações necessárias. Vocês observaram que aqui esse texto ele está sem ele não tem nenhum sinal de pontuação. Agora, o que é para vocês fazerem? Reescrever o texto colocando os sinais de pontuação. Prestem atenção na imagem a seguir. Na imagem a seguir tem todo o texto reescrito com os sinais de pontuação, com os sinais de pontuações adequados, certo? Foquem aí. Ótimo. 8ª questão. Leia a anedota e complete-a com os sinais de pontuação corretamente. Observem. 2 pulgas consumistas estavam conversando. Ponto final. Durante a conversa, uma perguntou para a outra. 2 pontos. Na outra linha. Travessão. Se você ganhasse na loteria, o que faria? Ponto de interrogação. Depois de muito pensar, a outra respondeu. 2 pontos. Na outra linha, o travessão. Eu compraria um cachorro bem peludo para mim. Ponto de exclamação. Tia Vanessa, por que no final já teve um ponto final? Porque ali, crianças, no caso, não é nem ponto final, é ponto parágrafo. Por que é ponto parágrafo? Porque estava encerrando o parágrafo, certo? Alguns sinais de pontuação determinam se as palavras que vêm depois se iniciam com letra minúscula ou maiúscula. Leia o trecho a seguir da história, o pequeno polegar, e complete a tabela, analisando o que aconteceu com a palavra do texto após cada sinal gráfico em negrito. Vamos lá? Página 81. Não era bem isso quando se via de perto, mas todo o resto
Era apenas a floresta perigosa e eles não queriam ser devorados. Então bateram a porta a si mesmo. Uma estranha voz respondeu: Vocês estão loucos? Não sabem o que tem atrás desta porta? Quem está falando? Perguntou o polegar. Eu, ora bolas. Não sabia que existiam maçanetas falantes? Disseram todos. Para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa, mas se chegar o patrão... Crianças, depois da vírgula, eu coloco letra maiúscula? Não. Letra minúscula? Sim. Depois da vírgula, eu utilizo somente a letra minúscula. Isso, detalhe, isso aqui nesse texto. Por que somente a letra minúscula aqui? Porque não teve nenhum substantivo próprio depois da vírgula. Porque substantivos próprios, nós escrevemos ele com a inicial maiúscula. O ponto final, eu inicio ele depois com letra maiúscula. Eu inicio com letra minúscula? Não. Depois do ponto, eu sempre tenho que iniciar com letra maiúscula. O travessão, eu inicio ele com letra maiúscula? Sim. A frase seguida do travessão, depois do travessão, a frase tem que ser escrita com letra maiúscula. Eu posso escrever com letra minúscula? Não. Somente com letra maiúscula. Ponto de exclamação. Depois do ponto de exclamação, no caso, eu inicio com letra maiúscula? Sim. Eu inicio com letra minúscula? Não. Ponto de interrogação. Depois do ponto de interrogação, eu inicio com letra maiúscula? Sim. Eu inicio com letra minúscula? Não. Os dois pontos. Os dois pontos, no caso, eu inicio com letra maiúscula? Sim. Eu inicio com letra minúscula? Não. Nona questão. Complete as frases com as palavras do quadro e não se esqueça da pontuação. As palavras do quadro são esmalte, pasta de dente, macaco, abacaxi, girafa, uva, banana, leão, maçã, perfume, algodão e sabonete. Letra A. No zoológico eu vi macaco, girafa e leão. Macaco, vírgula. Depois do substantivo macaco, do termo do nome macaco, eu coloco uma vírgula. No zoológico eu vi macaco, girafa e leão. B. Mamãe colocou na salada de frutas maçã, banana, abacaxi e uva. Maçã, vírgula. Banana, vírgula. Letra C. Na farmácia, ela comprou perfume, sabonete, esmalte, pasta de dente e algodão. Perfume, vírgula. Sabonete, vírgula. Esmalte, vírgula. Pasta de dente e algodão. Por que eu usei a vírgula aqui, meus amores? Aqui eu usei a vírgula porque se trata de enumerações. Aqui são enumerações, certo? Guardem o livro de português de vocês, nós terminamos no livro de português, e peguem a gramática. Peguem a gramática. A gramática, crianças, abram na página 59. Página 59, primeira questão, diz assim: coloque o sinal de exclamação nas frases abaixo e descubra a intenção de usá-lo. No caso, a letra A diz assim: você saiu cedo. Esse você saiu cedo está exprimindo uma reclamação, viu? Uma reclamação. Letra B. Que vitória! Surpresa.
Letra C. Que livro engraçado! Admiração. Letra D. Ele venceu. Ele venceu. Surpresa. Segunda. Empregue a vírgula e justifique o uso. A. Maria, vírgula. Joana, vírgula. Carla e Marcos saíram. Nesse caso, a vírgula foi usada porque se trata de uma enumeração. Letra B. Recife, vírgula. 20 de maio de 2002. Aqui, crianças, na letra B, a vírgula foi usada para separar o local da data. Letra C. Não faça isso, vírgula, filho. Não faça isso, filho. Aqui, para separar o vocativo, para isolar o vocativo do restante da frase. Letra D. Mamãe, vou chegar mais tarde. Mamãe, vírgula, vou chegar mais tarde. Nesse caso aqui, crianças, a vírgula foi usada para separar o vocativo do restante da frase, ok? Terceira questão. Leia o texto, completando-o com os sinais de pontuação adequado. Já inicia com um travessão. Sim, travessão. Travessão. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho entre um número e outro? Ponto de interrogação. Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risquinho até o outro. Ponto parágrafo. Na outra linha, travessão. Já entendi. Travessão, Marcelo disse. Ponto. Travessão. Pode passar adiante. Ponto. Dona Laura continuou. 2 pontos. Na outra linha, travessão. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer suas lições. Reticências. É o tempo que eu gasto para fazer o almoço. Reticências. Outra linha, travessão. Já sei. Ponto de exclamação. Travessão. Gritou Marcelo. Ponto final. Travessão. É o tempo que você gasta ao telefone, vírgula, falando com a vovó. Ponto. Papai sempre diz, 2 pontos. Abre aspas. Sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Ponto de exclamação. Fecha aspas. Ponto final. Entenderam, crianças? Olhem, a tia vai colocar agora aí a imagem desse texto, ele todo completo com os sinais de pontuação, certo? Observem. Pronto, meus amores? Página 60. A página 60, a quarta questão diz assim: reescreva as frases abaixo, utilizando os sinais de pontuação de acordo com a ideia indicada. No caso, crianças, como é para ser uma frase afirmativa, vocês vão colocar o ponto final. Como é para ser uma pergunta, o ponto de interrogação. E quando for uma surpresa, é o ponto de exclamação. Eu irei ler as frases para vocês. Você ainda é jovem. Cristiane atendeu ao telefone. Papai resolveu viajar. A carta chega hoje. Ela gostou da festa. Essas frases que eu falei aqui são frases afirmativas. Agora nós vamos para as frases interrogativas. Você ainda é jovem? Cristiane atendeu ao telefone? Papai resolveu viajar? A carta chega hoje?
Ela gostou da festa? Aqui são frases interrogativas, pois estão exprimindo uma pergunta. Você ainda é jovem. Cristiane atendeu ao telefone. Papai resolveu viajar. A carta chega hoje. Ela gostou da festa. Aqui são frases exclamativas, pois estão exprimindo um sentimento. Página 61. Página 61, quinta questão diz assim: leia o poema abaixo. Confusão no jardim. Uma estrelinha caiu lá no canteiro, piscando o tempo inteiro. Vejam como é brilhante este corpo celeste. Se caiu no manto da noite, despregou-se da sua veste? O caramujo do sono despertou, pensando alegre. O dia já raiou. O vagalume acendendo a lanterna. Meu Deus do céu, que será essa baderna? A mariposa achou muita graça. Ó, minha gente, estrela com fumaça? Mas a formiga desfez a confusão. É só a brasa do charuto do João. Olhem só, aqui é um pequeno poema. E a partir da leitura desse pequeno poema, vocês teriam que fazer o quê? Justificar o uso dos sinais de pontuação que estavam destacados. Quais são esses sinais de pontuação, tia? Ponto final. O ponto final, ele foi usado para indicar o fim da frase. O ponto de exclamação foi usado para indicar uma admiração. A vírgula foi usada para indicar um chamamento. Os dois pontos, usados para enunciar a fala do vagalume. O travessão foi usado no começo da fala do vagalume. E o ponto de interrogação foi usado para indicar uma pergunta. Ok, crianças? Então, essas são as respostas das nossas atividades. Espero que vocês tenham corrigido direitinho aí, se tiver alguma coisa errada. Lembrando que a tia já havia corrigido com vocês individualmente, né? Pelo menos daqueles que me mandaram. Ok, meus amores? Beijos e até a próxima!